Olá, amigo internauta do Lance, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Monteiro, editor do Lance. Estou aqui mais uma vez com Gabriel Santos e Pedro Alvarez, repórteres do São Paulo aqui no Lance. E vamos falar sobre esse momento do São Paulo que não anda dos melhores, hein? O São Paulo teve mais um tropeço aí no Campeonato Brasileiro, no Morumbi, 1-1 com a Chapecoense, com o Rodrigo Nestor expulso. O Crespo ele foi para cima, ele foi com tudo, ele mudou o esquema dele, ele colocou 4 atacantes, pode-se dizer, mas foi atrapalhado aí por uma questão casual, vamos dizer assim, né? Gabriel Santos, você acha que esse tropeço do São Paulo se deve única e exclusivamente à expulsão? Foi isso o fator determinante? Até o Crespo falou isso, foi o fator determinante para o resultado da partida? Ou teve mais alguns outros fatores que você aponta? Faltou mais iniciativa? Faltou o que para o São Paulo conseguir ganhar esse jogo, mesmo com um homem a menos? Olá, Márcio. Olá, Pedro. Olá, amigos do Lancenet. Eu acredito que sim. Foi um fator determinante essa expulsão para o empate do São Paulo, mas eu também acho que o time tinha que se comportar melhor com um a menos, né? Tudo bem, foi um jogador expulso, beleza, mas você tem que se reorganizar ali em campo. Jogou contra um time bastante limitado da Chapecoense, até agora não venceu nenhum adversário no campeonato, né? Tomou uma goleada do Palmeiras, uma goleada do Bragantino. Então, o São Paulo tinha que se organizar mais ali no campo. O Crespo dá mais dinamismo ao time mesmo com a menos, porque era um time bem melhor, né? São Paulo é um time bem melhor que a Chapecoense, mas a parte psicológica atrapalhou demais. Esse foi o fator determinante para o resultado. Até por isso, Pedro, o Crespo sabia que ele é um time melhor que a Chapecoense, por isso ele ousou na escalação, vamos dizer assim. Agora, me parece ser bem pontual, né, Pedro? Não vai ser toda hora, por exemplo, temos clássico contra o Santos agora nesse domingo, não dá para esperar um São Paulo com 4 atacantes nessa ofensividade toda contra o Santos, não é isso, Pedro? Fala, Márcio, fala, Gabriel, fala o pessoal todo do Lance aí que tá assistindo. Realmente não dá para esperar uma repetição dessa escalação. Até algumas coisas dentro da proposta do Crespo já foram um pouco questionáveis, como, por exemplo, improvisar o Reinaldo como zagueiro, tendo o Léo no banco, coisas do tipo, que dificilmente a gente vai ver um tipo de improviso desses no Clássico, na Vila Belmiro, fora de casa, o time tá precisando da vitória, mas também não pode entrar despreocupado na defesa. Contra a Chapecoense, na minha opinião, o Crespo acertou na escalação, embora algumas coisas ali possam até ter sido meio curiosas, como eu questionei, Gabriel Sara de lateral esquerdo e tudo mais, só que deu certo. A proposta para o jogo contra a Chapecoense era essa mesmo. Como o Gabriel apontou muito bem, a Chape vinha de resultados muito ruins no campeonato, o São Paulo precisava da vitória, estava em casa, a sensação era aquele agora vai. E aí depois de expulsão, degringolou de vez, até fez algumas boas substituições no segundo tempo, entrou bem o Wellington, tirou muito bem na partida, ele quis recompor a linha de defesa com o Léo, mas realmente o time se perdeu muito. Eu realmente acho que também foi uma questão psicológica. Mas, enfim, dificílimo a gente ver essa escalação de novo no próximo jogo de São Paulo. Sem dúvida, eu acho que o Crespo, ele mostra que ele está conhecendo o elenco, né? Ele, por exemplo, como você falou, Gabriel Sara na esquerda, jogou o Reinaldo para a zaga, o Rigoni parece que ser utilizado como ala, ele foi utilizado, na verdade, mais como um ponta, né, contra a Chapecoense, não podemos dizer que ele foi ala, foi realmente um atacante, mas ele vai dando essas alternativas aí. Agora, Gabriel, contra o Santos, vamos tentar analisar aí um pouco esse clássico Sansão que está chegando. Quais são os pontos fortes do São Paulo que você acha que, até mesmo no jogo contra a Chapecoense, o que deu certo ali, apesar que não foi muita coisa, né? Mas o que o São Paulo pode explorar, o que o São Paulo tem de bom nesse começo de Campeonato Brasileiro, ainda não venceu, um gol só marcado. Quais são os pontos fortes do São Paulo para o clássico contra o Santos? Os pontos fortes do São Paulo são as jogadas pelas pontas, né? E é uma jogada que o Santos tem muita dificuldade pela ponta, principalmente do lado esquerdo da defesa do Santos, com o Felipe Jonathan, onde o Rigoni costuma jogar, que o Rigoni joga na ponta direita. Então pode ser ali um caminho para o São Paulo tentar fazer um gol ali na Vila Belmiro, tentar sair com a vitória. E também essa intensa troca de passes no meio de campo, né? Na movimentação dos homens de frente. Éder se jogar saindo da área, Luciano também saindo bastante da área para armar o jogo. Então, acho que são esses os pontos fortes de São Paulo para o clássico contra o Santos, as jogadas pelas pontas e também a intensa movimentação no ataque. E os negativos, Pedro? O que o São Paulo tem que ficar de olho? O que o Santos pode se aproveitar aí? O São Paulo que está com o Miranda ainda lesionado, até com alguns desfalques importantes. O Crespo, o Arboleda também está na Copa América, né? Vamos ver como é que o Crespo vai montar esse time. O que o São Paulo tem que se preocupar para não ser derrotado no clássico contra o Santos? Bom, o São Paulo, hoje, assim, o principal problema que o São Paulo enfrenta são os desfalques. Eu acho que o mais crucial deles seja o Luan,
o primeiro volante, desde a saída do Luan, o time não conseguiu reorganizar o meio de campo. Até mesmo quando entrou o Nestor, quando entrou o Lisiero, não é a mesma estrutura, ninguém faz essa função ali tão bem quanto ele. E eu acho que um perigo que o São Paulo corre é justamente por precisar do resultado, se abrir muito, e muito por ataque, e com desfalques na defesa, como o Miranda, como o Arboleda, provavelmente deve entrar Bruno Alves e Léo, pode até ser uma linha de 3 com o Diego Costa, mas fica muito desprotegido. E a gente sabe que o Santos tem alguns bons jogadores de ataque que conseguem resolver. Pode ser até mesmo o Caio Jorge, que é rápido, que é um bom jogador. Então, acho que o perigo maior para o São Paulo na partida é justamente os desfalques no setor defensivo e a necessidade do gol, jogando fora de casa, abrir espaço para o Santos encaixar um contragolpe. A gente sabe que o Diniz não costuma jogar assim, mas quem sabe seja a proposta do Diniz para a partida de domingo. É verdade, o São Paulo com bastantes desfalques, o Pedro lembrou bem. E tem mais um, né, Gabriel? O Daniel Alves, ele foi convocado para a seleção olímpica, ele vai defender o Brasil aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio e também vai desfalcar o São Paulo por um bom tempo, não é isso, Gabriel? É isso aí, Márcio. Foi uma convocação até surpreendente para todos, nem o Daniel Alves mesmo esperava essa convocação. É verdade. Vai se apresentar a seleção brasileira no dia 8 de julho. Se a seleção brasileira chegar até a final das Olimpíadas, até o dia 7 de agosto ele vai estar a serviço da seleção. Então é um mês aí sem o Daniel Alves, ele já vem praticamente de um mês fora, desde o dia 20 de maio que ele não joga devido a uma entorse no joelho. Então é mais um mês, serão 5 rodadas do Brasileirão, mais as 2 oitavas de final da Libertadores e mais as 2 oitavas de final da Copa do Brasil. Então são jogos decisivos, jogos que o São Paulo tinha que contar com ele, mas vai liberar o jogador para a disputa das Olimpíadas. É um sonho do Daniel Alves ganhar essa Olimpíada, que ainda falta, né? Mais um título, né? Na carreira dele que tem pouco, né? Se eu não me engano, acho que é o único título que falta, né? Esse é a Copa do Mundo, né? Exato. Que falta para o Daniel Alves fechar essa lista de títulos aí que é gigantesca no futebol mundial. Agora, Pedro, o São Paulo, ele vai pressionado para o clássico contra o Santos? A pressão está mais em cima do São Paulo do que em cima do Santos? Olha, embora seja um clássico e o Santos joga em casa, a pressão realmente está do lado do São Paulo, pela expectativa antes do campeonato, pelo começo de campeonato. O São Paulo, em 4 rodadas, acumulou 2 pontos, né? São 2 pontos de 12. Nenhum time com uma campanha campeã do Brasileirão teve um começo tão ruim assim. Então isso já acende um alerta aí, pelo menos, de que as coisas precisam mudar rápido. O São Paulo de 2008, por exemplo, ao final das 4 rodadas tinha 3 pontos, uma diferença mínima, mas ainda assim o começo desse ano é um pouco mais preocupante. No futebol, tem uma soma que algumas pessoas usam para estipular se um time vai ser campeão, que é a partir dos 73 pontos. Dizem que se um time faz mais do que 73 pontos, ele é campeão brasileiro. Isso é uma estimativa que desde que começou os pontos corridos, os melhores vices fizeram 73 pontos. Alguns anos vão exceder a regra, como foi no ano passado, que o campeão teve menos. Mas se a gente começar a pensar em quantos pontos o time precisa somar e os escorregões forem acumulando, a conta começa a ficar mais difícil de fechar. Faltam 71, não é isso? Faltam 71 pontos. E a conta vai ficando mais difícil de fechar conforme você vai escorregando. Um clássico fora de casa, com pressão, precisando do resultado. O Santos não vai ser um time como a Chapecoense que vai ceder a bola no começo do jogo. Dificilmente a gente vai ver isso da equipe do Santos. Então, para o São Paulo ficar alerta e ele chega realmente mais pressionado para esse clássico. Gabriel, lanço a mesma pergunta para você. O jogo contra a Chape era aquele jogo que o torcedor São Paulo não esperava, né? O time ele tá ali tentando engrenar no campeonato. Chapecoense, um time com menor condições financeiras, no Morumbi. Era o jogo perfeito, São Paulo com 4 atacantes, tudo para cima, de repente o Nestor vai expulso, acaba toda a alegria, e agora é um clássico contra o Santos. O São Paulo vai pressionado contra o Santos? Eu acredito que não, Márcio, acredito que não, é um começo ruim de São Paulo, mas tem muito campeonato ainda pela frente. A gente tem também outros grandes times do futebol brasileiro que estão lá embaixo, um caso, por exemplo, do Grêmio. Então é todo o começo de campeonato. Eu acho que só vai ter alguma definição lá para a 10ª rodada, 11ª, que aí o time vai estar mais engrenado, vai voltar os jogadores titulares, considerados essenciais como o Luan, o Benítez. Não vai pressionado não. Na minha opinião, é um começo de campeonato ruim, ruim, mas tem tudo para se recuperar aí
brigar por uma Libertadores, até mesmo o título do Campeonato Nacional. Endossar, eu vou até... Não foi contra a Chape, mas acho que no jogo anterior o Crespo disse isso, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Eu acho que também ainda é cedo para apontar assim, tá muito pressionado, mas é um sinal de alerta, né? Eu ligaria, vamos dizer, o sinal amarelo do São Paulo, porque é como você falou, ainda é muito cedo, mas se perde o clássico contra o Santos, segue sem vencer, vai para a sexta rodada depois com 2 pontos, é uma coisa, como o Pedro já disse, a corrida vai ficando para trás. É uma maratona? Mas você largou lá atrás, né? Então o São Paulo tem que sim abrir o olho, tem que entrar com esse clássico, como o Crespo gosta de dizer, né? Quando não chegar às pernas, que o coração chegue, né? A própria torcida do São Paulo aí fez até uma faixa homenageando o técnico que já caiu nas graças da torcida. É como o Pedro disse, tem algumas alterações ali que ainda o pessoal olha e fala Reinaldo na zaga, mas o Crespo está sim acertando o time, está fazendo boas alterações, está fazendo boas mexidas táticas ali. Eu vou encerrar aqui o nosso papo de hoje só falando sobre uma questão que vocês levantaram, achei muito importante. Vocês fizeram uma enquete aqui no Lance, né, no nosso site do Lance, falando quem a torcida do São Paulo preferia no ataque, não é isso? Éder ou Pablo? E deu Éder, não foi isso, Pedro? Deu Éder por uma grande diferença. Eu não sei quanto tá agora, vai que mudou um pouco a votação, mas eu lembro que tava 71% a 29%, algo do tipo. Então uma diferença, assim, avassaladora da torcida. A gente viu até o movimento da torcida ontem do Me Ajuda Pablo. Realmente, embora ele esteja no seu melhor momento no São Paulo, às vezes ele ainda deixa a desejar um pouco. E o Éder, quando entra, parece dar conta do recado. Acho que o Crespo abriu bem o olho para isso e acho que o Éder já está virando o titular da equipe. Acho que a torcida do São Paulo está olhando bem o jogo. O Éder tem se mostrado muito bem realmente quando tem entrado. E o Pablo, ele tem tomado decisões erradas. Fez alguns gols, claro, naquela goleada contra o 9 de julho, no Campeonato Paulista, mas ainda realmente não caiu nas graças da torcida. Mas é isso, pessoal. Tem Clássico Sansão nesse domingo. Você acompanha aqui no Lance em tempo real, com a parceria também com o Voz do Esporte. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Não se esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e até a próxima, pessoal.